sempre escutando os diálogos de Platão, os pensamentos dos gregos, e no sentido de levantar problemas e tentar mostrar o pensamento. No meu caso, o negócio é mais problemático porque não só eu acho que a filosofia é da essência da matéria de vocês, qualquer que seja processo de trabalho, etc., mas às vezes a filosofia não está nos livros de filosofia. Às vezes a filosofia está em obras de arte, às vezes a filosofia está em escritos teológicos. Tem um dito que um irlandês católico, muito religioso, ele quis ser enterrado num cemitério judaico. E perguntaram para ele, por que você quer ser enterrado, você que é tão católico? Ele falou, lá o diabo nunca vai me encontrar. Aqui também o meu pensamento está espalhado, não em livros jurídicos e às vezes não em livros filosóficos. Às vezes num quadro, às vezes numa passagem bíblica, etc. Aí eu tento fazer um pensamento jurídico. Então eu vou dar exemplo de vocês hoje pela apresentação do programa. Quem que é o Adriano? Eu. Tá bom. Qual que é a sua área? Eu sou do departamento de filosofia. Tá bom. Então, a aula que vem, eu vou fazer a ética dos direitos humanos de Hobbes. E toda aula, como eu falei, é só o mesmo pensamento. Eu vou pegar a antropologia filosófica do autor, ver a filosofia e aplicar os direitos humanos. Então, para você me ajudar a construir meu pensamento, eu queria que você trouxesse o frontispício, pode imprimir na internet, da obra do Leviatã. Tá? Você traz um xerox para mim da aula que vem? Só da capa. Calma, são 3 coisas. Você vai anotar, não? Pode deixar. Depois, tem uma citação dele do Leviatã na obra dele. Tá? E depois tem um jurista que me ensinou por vias mal iluminadas, como disse o escritor católico Leon Bloy, que às vezes a gente acha o caminho por vias mal iluminadas. Carl Schmitt, ele escreveu sobre Hobbes. E eu vou fazer uma crítica à interpretação de Carl Schmitt e vou mostrar o meu pensamento a partir dessa crítica. Se você não achar, tem aqui em alemão na faculdade, tá? A obra do Carl Schmitt, que é de Staatslehre Hobbes. Você pode imprimir em inglês na internet, você traz para mim? Obra inteira? Não. Se chama a teoria do estado de Hobbes. Bom, Então, a aula que vem, o que eu vou fazer? Eu vou tentar mostrar qual que é a antropologia de Hobbes, qual que é a visão do homem de Hobbes. Depois, eu vou ver que essa visão do homem e a visão jurídica de Hobbes está nesse desenho aí da capa do Leviatã. E isso daí foi interpretado por Carl Schmitt e eu vou comentar a interpretação dele e a partir disso eu vou dar a minha interpretação. Ficou claro? O objetivo é ver a ética dos direitos humanos de Hobbes. Como um autor que é considerado como Maquiavel, o pai do absolutismo, tem uma ética de direitos humanos. Nós vamos ver que, de fato, o próprio Carl Schmitt, que é um jurista muito reacionário, ele falou, tá vendo? Aqui em Hobbes surgem os direitos humanos. E ele vai explicar como é que isso acontece. Então nós vamos ver se é assim que surgem direitos humanos ou se é de outra maneira. Ficou claro para você? Sua tese é sobre o quê? Sobre hermenêutica jurídica. Então, tá ótimo. Aliás, eu falei que cada jurista tem um pensamento. Então, o pensamento de importantes juristas do nosso departamento sobre Hobbes estão todos numa revista do direito mercantil, que eu não sei a data, mas enfim, se vocês pesquisarem, então tem o que o professor Tércio pensa sobre Hobbes, o que o professor Miguel Reale pensa sobre Hobbes, o que o professor Laffer pensa sobre Hobbes. O Laffer em relação a Bobbio, que é um grande doutrinador sobre Hobbes, e o direito internacional, o professor Tércio sobre o positivismo. O artigo que mais me interessa dessa revista de direito mercantil
na sua área, isso vale a pena você pegar, é o do Miguel Reale, que é sobre a hermenêutica de Ascarelli sobre Hobbes. Então, você vai ser o meu secretário na aula que vem. No final, eu tenho que falar da hermenêutica de Hobbes, tá? Eu não posso terminar com direitos humanos. Eu tenho que... Você me lembra. E a hermenêutica de Hobbes é um achado. É uma coisa atual, porque Hobbes tem um livro sobre hermenêutica, que é o diálogo entre um jurista da Common Law e um filósofo. Tá? Tudo de atual da hermenêutica está nesse livro do Hobbes. Tanto que Ascarelli, que é um professor de direito comercial, ele interpreta títulos de crédito usando essa hermenêutica de Hobbes. Tá bom? Próxima aula. A ética dos direitos humanos de Hegel. Bruno Cunha Venne. Ih, peguei um kantiano. Então você me traz um xerox dos capítulos da Fenomenologia do Espírito sobre a dialética do senhor escravo, tá? Tem uma bela tradução do Padre Vaz. E a partir da Fenomenologia do Espírito, que o meu método, isso que eu queria... Eu comecei a aula dizendo que não tem método, mas quando eu falo método é aquilo que o Hegel falou, o meu caminho é uma fenomenologia hermenêutica. Então eu queria ler com vocês umas passagens do Hegel da Fenomenologia do Espírito, e aquilo que o Heidegger falou, historicamente, né? Historicamente, a gente produz um pensamento. Então, o pensamento de Hegel produziu em 1808, quando a França estava atacando a cidade dele, produziu o pensamento dos direitos humanos, com os tiros e os canhões que estavam em 1808. Então, você só me traz as folhas do Hegel que tratam da dialética do senhor escravo. Aula 4, a ética dos direitos humanos de Husserl. Quem que é Camilo Vanucci? Eu. Tá bom. Então, você me traz a crise das ciências humanas, que é um ensaio do Husserl, de 1936. Tá? Tem na internet, mas tem na USP. Talvez não tenha aqui, porque, como disse, esse curso quem fundou foi o professor Comparado com esse título. Ele dizia que aqui a Sanfra é o túmulo do saber jurídico. Eu não acho, eu acho que aqui na biblioteca tem coisas boas, mas talvez não tenha esse livro do Husserl, que é a ética, a crise. E aí, Husserl, direitos humanos, Husserl nunca escreveu sobre direitos humanos, mas Husserl já escreveu sobre a ética. E a ética de Husserl é uma homenagem ao pensamento de Hobbes. Então nós vamos ver que nosso pensamento realmente gira em torno dele mesmo. A crise das ciências humanas? A crise das ciências humanas de Husserl. E aí, como eu falei com aquele dito do irlandês que foge do diabo num campo não santo, né? Eu massacro meus orientandos, eles sabem, todo ano. Façam, por favor, uma fenomenologia jurídica. Ninguém fez até hoje. Não existe uma fenomenologia jurídica. Ainda está para se construir. Então, nós vamos tentar construir aqui a fenomenologia dos direitos humanos de Husserl, usando esse livro Ética, esse livro A Crise, tá? Porque lá ele fala uma coisa que é por isso que vocês não decolam nas teses de vocês. Ele fala... Isso é muito importante. É por isso que as teses de vocês elas são volumosas, mas vazias. Ele diz, a filosofia ela é pré-teorética. Ela tem uma sedimentação que não é na ciência, ela é pré-científica. Por exemplo, ele recupera a doxa de Platão. A gente nunca... Aqui é ética moderna, não tem Platão, mas não tem como toda a filosofia uma nota de rodapé de Platão. Então nós vamos ver que nesse livro da crise, que ele escreveu em 1936, quando ele estava impedido de entrar na Universidade de Freiburg, que o aluno dele, Heidegger, foi um dos que trancou a chave da biblioteca, Husserl, ele tenta mostrar por que a Europa está em crise. Mas nós vamos ser bastante críticos a Husserl, porque Husserl, por mais que
em 36, né, quando o ano das Olimpíadas, ele escreveu esse livro, ele também tinha um monte de preconceitos eurocêntricos, que é uma coisa que é incrível. Um homem que sofreu preconceitos, ele falava, temos que voltar ao saber pré-teórico europeu, dos Urais até, como é que é o nome do mar da Inglaterra? O Canal da Mancha. Quer dizer, só lá tem saber. Aí ele fez questão de ressalvar, excluídos os pinguins, não, como é que chama? Que cuida de pinguins? Esquimós. Ele fez isso. Um homem em 36 que estava expulso da faculdade, ele ainda teve esse daí. Então, precisamos fazer uma fenomenologia, mas não uma fenomenologia repetir russa, porque ele tem problemas também. Temos que criticar. Então você consegue esse livro, tá bom? Qual que é a sua área de pesquisa? Minha comunicação. Hã? Eu sou Camilo. Ah, você é o Camilo? Mas comunicação é da ECA? Sou da ECA. Bom, então fenomenologia, os melhores livros estão lá. Eu ia te falar em que estante está lá, mas enfim. Esse livro tem lá na comunicação. Sou doutorado da ECA. Então, esse livro está lá. Então nós temos que fazer uma fenomenologia dos direitos humanos e não tem nenhuma base ainda, estamos aqui a partir do zero. É por isso que, como eu falei, a gente vai buscar pistas, não no direito. Houve uma discussão entre uma filósofa, que não é de primeiro time, mas ela era uma grande pensadora política, que é a Hannah Arendt, e um escritor chamado Hermann Broch, que escreveu, conhece Morte de Virgílio? E nesse livro ele pensa os direitos humanos. Então nessa aula, você me lembra, hein? O que a morte de Virgílio tem a ver com os direitos humanos? É uma polêmica que ele teve. Tem um livro da Hannah Arendt, que chama Direitos Humanos como Não Direitos, como é que chama aquilo? Bom, enfim, tem um texto dela que ela tenta fazer uma fundamentação dos direitos humanos, mas é muito fraco. Tem que pegar exatamente o Husserl e fazer uma fenomenologia dos direitos humanos, tá? Usar esse livro Crises, onde ele vai buscar, ele fala, olha, a nossa civilização está afundando porque as pessoas esquecem dos fundamentos pré-intelectuais, pré-racionais da filosofia. Isso é bom para você. Doxy. Sabe o que é doxy? É a coisa que hoje em dia a gente mais critica, que são as opiniões. Quer dizer, esse mundo dos jornalistas, os sofistas, tudo que os filósofos criticaram, falam, não dá para fazer filosofia com a doxa, porque a filosofia é a aletheia, a verdade. A doxa é coisa de gente da ECA. E Husserl falou, não, a gente tem que buscar aquilo que antes da filosofia. A imagem que a gente pode usar é que a filosofia está sempre no teto da casa e nunca nos fundamentos. Então é isso que o Husserl vai buscar. A próxima aula, Ética dos Direitos Humanos de Weber. Quem que é Daniela? Qual que é a sua área? Tributário. Ótimo! Weber, ele era um economista, certo? E Weber, ele pensava exatamente como um tributarista na visão utilitarista do direito. O que a gente vai buscar, isso que é o desafio do direito tributário, será que com o cálculo econômico, será que com o utilitarismo a gente consegue pensar os direitos humanos? Então eu queria que você trouxesse na aula, lido. Oi, você não vai fazer aula? Não, é que essa é a única aula que eu não vou poder. Então... Daniela Gueiros, quem que é? Sou eu. Ah, não, então eu pulei aí Daniela Ferreira, quem que é? Tá, então a Danjone tá aí? Não. Felipe Carvalho. Que áreas você é? Bom, então Max Weber, ética, política como vocação e ciência como vocação. Max Weber, ele tem essa visão de que a visão hobbesiana, que só o realismo político é que nos deve guiar
na área jurídica, como é que fica uma fundamentação de direitos humanos a partir de Max Weber? Essa é a questão. Vai trazer qual livro? Política como vocação. Principalmente uma parte onde ele discute as éticas religiosas, porque nesse livro ele fala, o político ele tem que seguir uma ética de responsabilidade e não uma ética de convicção. Ele deve pensar do jeito que um tributarista pensa e não como um filósofo do direito pensa. Assim que ele fala. Aí ele fala, não, mas tem o Sermão da Montanha, tem o Livro dos Mortos, como é que chama, do Tibete? Como é que chama aquilo? O Livro dos Mortos? Livro Tibetano dos Mortos. Aí, Max Weber, né, ele fala, diabolicamente, ele comenta essas obras espirituais e fala, aqui também a gente tem que instrumentalizar para os fins de cálculo e não para os fins emancipatórios. Aí ele prova, como nos livros dos budistas, no Sermão da Montanha, no fundo está de acordo com essa visão. Então eu queria que você lesse e falasse, se é assim mesmo, será que não tem saída de um pensamento de alteridade em Max Weber? Será que ele só pensa pela razão instrumental? Tá bom? Agora a Daniela me traz o texto do Robert Cover. Aí o Robert Cover, ele escreve num livro chamado Nomos. É um texto, tudo que eu estou falando são textos, tá? De 10 folhas. Robert Cover, ele tem um texto que chama Nomos. Ele fala, o direito tributário é norma, mas eu quero tratar do Nomos. E o que é o Nomos? Isso que é o desafio para você. É como os juízes da Suprema Corte decidem. Eles não decidem com base nas normas do direito tributário. Mesmo caso, ele vai pegar o caso dele é de direito tributário. Coincidiu. É um caso de direito tributário. Vocês já viram aquele filme A Testemunha, do Robert Redford? É de uma seita chamada Amish. Conhece isso daí? São os anabatistas. Já viu esse filme? Sabe o que é anabatista? Amish? Tá. Então, os Amish, eles têm uma comunidade... Em que estado que eles moram? Nos Estados Unidos? Pensilvânia. Eles têm uma comunidade na Pensilvânia. Aí eles contrataram lá teu escritório e falaram, olha, todas as escolas têm imunidade fiscal, não precisa pagar imposto. Falou, tá certo. Aí não pagavam impostos. Só que aí o NRS, como é que chama? O fisco americano, a Amish tem que pagar imposto. Por quê? Porque eles não seguem o currículo americano, eles seguem o currículo Amish. Isso vai parar na Suprema Corte dos Estados Unidos. Tem imunidade tributária, um currículo de uma escola que não segue o MEC, é um currículo todo estranho. Essa foi a discussão. Aí o Cover, né, o tema hermenêutico, ele falou, existem duas maneiras de você estudar o direito. Uma é segundo as normas e outra é segundo a paideia. É duro ter um curso de ética moderna quando a gente é um reaça, né? Só pensa na antiguidade. Tem duas maneiras de estudar o direito. Uma é segundo a paideia, que é a educação grega, e outra é segundo as normas. Como é que você faz? Não é legítimo você educar criança segundo os preceitos Amish? Mas é um caso tributário, eu queria que você estudasse esse caso, tá bom? Na verdade, estudar não, eu vou dar aula, é só... Vocês me tragam só o material, se eu esqueci alguma coisa importante, vocês me lembram, tá bom? Se eu esquecer hermenêutica, a aula que vem, tá bom? Então é isso daí. Aula 7, Levinas. Vou ver aqui...
Gabriel Lopes. De qual área você é? Agora do Direito do Trabalho. Então, Direito do Trabalho. Levinas é ótimo. Levinas, ele e Dussel, eles pensam no trabalhador, tá? Eles pensam não no sujeito de direitos, mas no excluído. Eles fazem uma ética para o outro. Então eu queria que você trouxesse qualquer texto de Levinas, que eu vou dar essa aula, que fala da alteridade, tá bom? Aí vocês falam 2 minutinhos, né? 2 minutinhos, só, professor, eu achei esse texto e de fato tem a ver com a minha tese de Direito do Trabalho, Levinas, porque ele não vê o sujeito de direito, ele vê o termo que ele usa em francês é o dépossédé e tudo mais, tá? Que azar em Guilherme Missali. Heidegger. Você é direito econômico ou não? Comercial. Es gibt kein Werk, es gibt Wege. Não tem obras, só caminhos, mas isso não funciona. Direito comercial. Bom, o que eu vou dar, vamos ver se você consegue me ajudar nessa aula. Você tem que trazer o ser e o tempo. E lá tem uma fábula, chamada Fábula da Cura. São 10 linhas, onde o Heidegger fala, Cura atravessava o rio, e o que aconteceu com ela. E do mesmo jeito que com Hobbes, nós vamos ver qual que é a antropologia que está nessa fábula, qual que é a visão do homem. E aí vai ser o ponto que eu acho importante, mesmo para quem é comercialista. Quer dizer, nós estamos aqui não para reproduzir saber jurídico, mesmo que sejam teses de mestrado e não doutorado. Eu não vejo diferença. Para mim, o TCC, o doutorado, a tese de habilitação, sempre tem que produzir um pensamento original. E Heidegger, ao comentar essa fábula, ele vai dizer, olha, essa fábula a gente vê em Goethe, que é o Burda. Você me traz o Burda nessa aula? Nós vemos na Bíblia, lá também fala, o homem veio do pó, por isso que ele é Adão. Nós vemos na fábula latina, mas isso não é filosofia, isso não é saber. Isso daí não é o que a gente faz nessa faculdade, não é pesquisa científica. Por quê? E aí é que vem, porque para isso a gente tem que estar num caminho que não é um método, mas numa linguagem que precisa ter um método. E qual que é o método? Um método filosófico, que é o método da fenomenologia hermenêutica. E aí a gente vai explicar qual que é esse método da fenomenologia hermenêutica. Quando a gente entender essa fábula cura, a gente vai ver por que Goethe colocou 4 curas no segundo Fausto, não é isso? Não, 4 irmãs, uma delas é cura. Heidegger fala, não me serve. Na Bíblia tem cura, tem lá o anjo no livro do irmão de Jesus, como é que chama? Judas, não é isso? Antes de Moisés, está na novela da Record, antes de Moisés morrer, veio lá o anjo e falou, olha, estou te chamando, o anjo da morte, estou te chamando para subir. Moisés falou, não, Então, Heidegger falou, isso é lindo, mas não é filosofia. Filosofia é fenomenologia hermenêutica. E aí, nossa, aí você vai ter que, na livraria Vozes, tem aqui, e achar um livro do Heidegger que chama Fenomenologia da Vida Religiosa. E lá Heidegger vai escrever, em 1921, ele vai pegar o texto mais antigo do Novo Testamento, que é a Cartas aos Tessalonicenses, e vai tentar interpretar como você quem que é o presidente do CAD hoje? Quando o Missali, quando for presidente do CAD, ele vai ter que decidir se tem cartel ou não tem cartel. Aí todos os juristas das faculdades falam, não tem uma interpretação verdadeira. Pega o livro do meu chefe, o meu orientador, o professor Tércio Sampaio Ferraz, não existe uma interpretação objetiva, não existe uma interpretação verdadeira.
Ele usa toda a teoria da comunicação, do Luhmann, para dizer que tem distorções. Aí Heidegger fala, existe uma interpretação objetiva na hermenêutica. Existe uma verdadeira. E qual é? Aí você tem que pegar mais um livro chamado As Ideias para uma Fenomenologia Pura, do Husserl, onde ele discute o que é a cor. E ele fala, existem duas técnicas para você falar o que é a cor. É a generalização e a formalização. Tá? Então, nessa aula, é da essência do direito comercial, porque o Ascarelli, no fundo, ele quer saber, existe uma interpretação objetiva? Existe, por exemplo, uma maleta de câmbio furtada, a pessoa que caiu na mão dela pode executar, ou é relativa a resposta sobre isso daí? Então, essas hermenêuticas que a gente estuda na filosofia, no fundo, a gente não quer ficar lá no Olimpo do saber filosófico, a gente quer mostrar que existe uma pesquisa jurídica a ser feita e que essa pesquisa jurídica não passa pela leitura do novo Código de Processo Civil, sobre as novas técnicas processuais, mas que é aquilo que o Husserl fala, é o substrato, é o sedimento, é a doxa, é aquilo que não está nos manuais da Saraiva. Sem isso não dá para a gente ter o pensamento jurídico. Então, Missali, no fundo a questão é, existe uma interpretação verdadeira do direito a partir de uma fábula latina, de um versículo que o Heidegger interpreta, Tessalonicenses 25, 52, e terceiro é o que é cor para Husserl. Muito bem. E aí na aula 9 eu vou ter que juntar todos os pedaços e vou mostrar o meu pensamento de hermenêutica. O meu pensamento de hermenêutica não é original, ele é antigo. Ele começa em Schleiermacher. E é por isso que eu tenho poucos amigos, porque Schleiermacher diz, ao contrário do júri, eu fui apresentar isso, quase eu apanhei lá na Alemanha. Eu falei, em clare cessa interpretácio, não existe isso. Eu falei, como Savigny disse, que quando o assunto é claro, não cessa, não tem mais interpretação. Só que aí eu uso esses autores do século XIX para dizer que a interpretação do direito é tudo menos tradução, é tudo menos semântica. É aquilo que meu orientador me ensinou, professor Tércio, pragmática. E a pragmática da comunicação humana, isso para vocês da ECA, acho que deve fazer um sentido, desde Saussure, a palavra não é um signo, isso você sabe, sozinho, é um signo de interconexão. Exatamente. Então, vamos fazer aqui a gente não segue nenhum princípio normativo. 9, você podia me ajudar nessa aula? E ver em que medida a doutrina do Saussure ela ajuda nessa hermenêutica jurídica que não é sintática, que não é semântica, que não é pragmática e que, ao contrário dos juristas, né, que a gente vê no jornal, quando passaram por cima do Lewandowski, caçaram lá uma liminar de, não, agora tem certeza jurídica, acabou o direito já, agora tem certeza jurídica. E na minha teoria, toda vez que você faz uma interpretação, você aumenta a escuridão e não aumenta a clareza. Que interpretar isso, interpretar é aquilo que Derrida chama de destruição. Só que isso daí não é nenhuma novidade do Derrida, isso está em Husserl. Em 1923, Abbau, isso está em Heidegger, é você exibir as raízes de uma árvore, você tirar a raiz. Interpretar é destruir a lógica, e os juristas, né, eles se gabam de uma lógica jurídica impecável. Então essa nossa hermenêutica radical vai um pouco nessa linha, tá bom? A última aula também vamos fugir da regra. Quem gosta de Beethoven, entende de música? Hermenêutica musical de Adorno. Tem algum músico aí?
Tá bom, então... Não gosto de Beethoven. Não, mas você gosta de música? Gosto. Tá bom, então... Mas qual que é a sua área de pesquisa? Educação. Educação, tá. No fundo, eu sempre critico a dogmática, mas eu tenho essa obsessão jurídica. Existe uma interpretação verdadeira da norma jurídica? E todos esses caminhos é para chegar lá. Só que na 9ª aula vocês vão ver que eu ainda não cheguei. A última pedra de salvação é a música. Adorno, você é lá do campus? Faculdade de Educação. Tá, lá tem todos os livros, do lado da piscina, lá tem todos os livros que a gente precisa sobre isso. Tem até ar-condicionado a biblioteca de vocês, né? Agora, né? Ah, agora? Não, eu conhecia antes também, era bom. Mas você sabia que a biblioteca de vocês é uma coisa que não dá para explicar na USP. As obras completas de Savigny em francês tem na FEA. FEA não, é a educação, como é que chama? FEUSP, né? Porque o tema que eu vou tratar nessa aula é exatamente o tema do Savigny. Savigny dizia que existe uma interpretação objetiva. E que eu posso dizer que uma decisão falando que um sujeito que está com uma letra de câmbio furtada, ele pode sacar essa letra de câmbio, que isso daí não é relativo, que isso é uma interpretação verdadeira. Aí Adorno, nos escritos musicais de Adorno, ele escreve sobre isso, ele fala: Wagner ist ein schlechter Kompositor, é um mau compositor, e ele prova, porque Beethoven é um compositor, e aí ele prova musicalmente os critérios hermenêuticos para eu falar o que é uma boa interpretação, o que é uma má interpretação. Tá? Então, no fundo, o que eu pediria para você é pesquisar nos escritos musicais do Adorno uma hermenêutica para decidir o que é uma interpretação política, o que é uma interpretação ética, o que é uma interpretação... Se dá para fazer uma analogia pelos caminhos que ele dá, ele faz toda... Ele pega uma... Como chama isso? Pauta? Não, é uma... partitura do Wagner e do Bertold. E aí ele mostra, tá vendo? Aqui ele errou na composição, aqui ele acertou, e aí... É isso daí. Bom, quem que não vai contribuir nas aulas teóricas, você já dividiu os seminários, não é isso? Essa parte de aula teórica não é para apresentar um seminário, é trazer uma colinha para me ajudar na aula, que eu vou esquecer. Chegar lá na parte de hermenêutica, eu quero ensinar para vocês a hermenêutica que Ascarelli tira de Hobbes, que ele usa no direito comercial. Isso para mim é importante. Porque eu não quero fazer esse é apaixonado pela filosofia do direito, eu quero fazer o Missali apaixonado pela filosofia do direito. Um jurista concorrencial. Os filósofos são brigados desde crianças, tem que ser a vocação deles. Só que eu tenho a impressão que por mais que eu me esforce, entra por um ouvido e sai pelo outro. Quem lida com a dogmática jurídica, com direito de trabalho, direito tributário, por mais que o cover pega um caso de direito tributário, terminado o curso, você vai, graças a Deus, que não tem que fazer mais. Não, eu não sou contra isso, eu acho válido. Tanto que na graduação, que é mais livre, aqui é um pouco mais formal, às vezes cai na prova no final do semestre da utilidade ou inutilidade do curso de filosofia para a ciência do direito. Eu acho que ele é útil. Eu acho que ele é essencial. É uma facilidade essencial. Como é que se define Essential Facility, Missali, no direito concorrencial? Tem várias definições. Não, mas... A gente falou que nessa aula nós não somos relativistas. Nós achamos, ao contrário do senhor, tem uma única definição. É isso que a gente vai chegar lá. O que é uma Essential Facility? É como se fosse um insumo essencial, sem o qual você não tem acesso a alguma... A filosofia é um insumo essencial, aquilo que o Husserl falou. Você pode ter uma casa sem o teto,
Mas você não tem uma casa, como é que fala? A parte, sem piso você não tem um teto. Sem fazer os fundamentos da casa você não tem. Então, isso daí que é a fenomenologia hermenêutica, que é a hermenêutica radical. Sem isso vocês não conseguem pensar o direito concorrencial. Sem isso, ele vai ser presidente do CAD. Tem vários conceitos de essential facility. Às vezes que o próprio Kelsen, que falou que o direito é uma moldura, quando ele era presidente da Suprema Corte da Áustria, ele sempre dava uma interpretação objetiva e criticava todo mundo que falava que a interpretação dele era uma interpretação política. Falava, essa é a única interpretação. Hã? Sendo presidente da Suprema Corte. Na verdade, nós vamos ver, o ponto é que você consegue, é isso que a hermenêutica radical, eu sou querido do Sotercio, quer dizer, eu não, que é a cultura neocantiana do Miguel Reale, são os valores, é relativo a valores. Mas eu acho que Heidegger e Husserl, de alguma maneira, eles conseguem superar um pouco essa relatividade de, como Max Weber. Quem que vai falar de Max Weber? Por que não tem uma interpretação verdadeira para Max Weber? Porque ele fala, a política é como os deuses do Olimpo. Para cada coisa tem um deus. Então, que é o politeísmo. Não existe um único deus. Então nós vamos ver que Heidegger, naquele livro, Fenomenologia da Vida Religiosa, ele pega um artigo e ele fala, dá para dar uma interpretação persa desse artigo, dá para dar uma interpretação, mas tem uma que ele fala que é histórica, como eu comecei a aula. Historicamente nós só temos um pensamento. Quando ele for presidente do CAD, quando ele tiver naquilo que Fritz Schulz chamou in the battlefield of action, no campo de batalha da ação, não tem lugar para o aquário com um monte de peixe, não. Vem a decisão verdadeira, que é a decisão, segundo Heidegger, que é a decisão da vida fática. Porque quando a gente está na praxis, na battlefield of action, não tem lugar para esse niilismo valorativo, para esse... Mas o Guilherme sabe isso porque, além de ser dogmático, ele é um poeta. Eu estou sendo indiscreto ou não? Não. Não, porque eu tenho um problema com meus filhos, eu não posso falar que um é ator, outro é mágico. Não, pai, você está expondo muito. Então eu sou indiscreto com os alunos, eu faço. Tá bom? Olha, muita responsabilidade, hein? Qual que é o tema da sua tese? Programa de compliance. Provar que a indicação formal de Heidegger da essência do compliance vai ser difícil. Eu vou me esforçar, hein? Diga. No dia 10 do 10, está confirmado o professor Porsche? Tá. O senhor já comentou alguma coisa? Não, você comenta um Comentei, pouco? comentei já. Já comentou. Só para enfatizar. Muito bom. 5 minutos da sua próxima tese. Você prepara um dia aí? Porque o meu interesse antiquário vem à tona todo o tempo, mas a prova é que tem aí um discípulo que em que século está a tua tese? É? Na verdade, ela está transitando entre os modernos, a visão dos modernos sobre os antigos. É. Enfatizar os antigos já. Mas não muito moderno, né? Muito moderno. Para em 45. Ah, tá bom. Porque aí tem essa visão do Heidegger, né? Que para a gente interpretar uma coisa, que é a questão do Missali, por que a gente acerta? Então Heidegger ele cita Hölderlin, ele fala: para onde você vai é de onde você vem. Viu, Missali? Você precisa ler Hölderlin. Sem Hölderlin não dá para interpretar o direito. Então tá na origem, né? Isso que é.
Por isso que Husserl acerta, porque no fundo ele vai buscar o eidos. Quem que vai apresentar Husserl? Não apresentar, eu vou apresentar, mas você vai dialogar comigo. Husserl, ele era lógico. Que bom. Ele era lógico, ele pega o Descartes, e pega o Newton, e pega o Galileu, e é isso que eu tento ver no problema de compliance. Ele fala, o Descartes o Galileu fez uma máquina, fez não sei o quê. Sem pensar ele não consegue fazer isso. Mas o que quer dizer pensar? Aí é que tá. Pensar não é ler livro de filosofia, é sem dialogar como os gregos faziam, sem fazer os diálogos como os gregos faziam, você não consegue fazer uma máquina. Esse é um pouco a questão da filosofia, né? Então, você não consegue fazer uma tese sobre compliance sem ter um método de interpretação do direito. Um pouco é sobre isso daí. Sua tese é sobre o quê? A sua? Crítica marxista. Tá. Então, na aula do Hegel, tá? Você me ajuda 5 minutos a falar do livro Ideologia Alemã, que é um livro destrutivo, não no sentido de Heidegger, no sentido hegeliano. Tem alguma teoria positiva de direitos humanos ou só negativa, né? Até porque aí vem o Lukács, no último capítulo da História de Consciência de Classe, ele usa um subterfúgio para dizer, não, mas dá para instrumentalizar direitos humanos. Não, mas a minha questão não é se você pode usar na prática, a questão é se tem uma filosofia ética de direitos humanos em Marx. Eu acho que tem, porque para mim Hegel e Marx é a mesma coisa. Então Marx é supérfluo, tanto que eu não dou Marx. Mas se você puder trazer alguma coisa. Tem mais alguém que faz tese e gostaria de comentar alguma coisa? Isso, para mim, o mais importante é isso. A sua tese é sobre o quê? De comunicação? Marco regulatório dos meios de comunicação. Interessante. A sua tese é sobre o quê? Eu sou nome especial. E você? Sobre Levinas. Sobre Levinas. Então, bom, enfim, no dia do Levinas, você tem aquele Le Trace, esse livro do Levinas? Você me no dia, então, você me ajuda. Quem que ficou Levinas? Alguém ficou aí? Tá. Ele vai ajudar, tá bom? Onde é que ele pega o capítulo 33 de Êxodos e fala aquilo que Heidegger chama, Heidegger comenta, Rückgang des Goethes, as costas de Deus. Você sabe isso daí? Eu já vi ele comentando alguma passagem. Então eu queria que você me trouxesse essa passagem, porque Heidegger, naquele curso, ele traz Lutero e dá interpretação. E o Levinas dá outra interpretação, ele fala... Heidegger está errado. A hermenêutica de Heidegger, ela é solipsista, ela não é de alteridade. Eu acho que Heidegger tem razão e Levinas está errado. Porque Heidegger, ele pensa filosoficamente e o Levinas, ele traz uma fonte extra-filosófica. Ou você acha que ele consegue sustentar filosoficamente isso? Mas aí tem toda essa discussão, né? Se ele faz uma legítima filosofia ou se é uma filosofia que está terminada do judaísmo ou da própria teologia, né? Eu acho que o propósito dele é demonstrar que algumas experiências pré-filosóficas, né, que a religião de algum modo descreve, né, que para ele é o próprio encontro com o outro, ela pode ser traduzida filosoficamente. O grande esforço dele é traduzir essa relação. Eu tive a sorte, eu fui convidado para dar aula na França, em Dijon, e lá tem uma escola fenomenológica. E tem um que foi, na casa dele, tem todas as fotos dele com o Levinas, Alain David, já ouviu falar dele? E o Alain David brigou comigo porque eu sou muito de ficar buscando essas interpretações teológicas. Eu falei, não, isso tudo é folclore, não tem nada a ver com a filosofia.
Então, na aula, você tem uma perua aí para trazer as obras completas dele? Ou? No caso dele facilita bastante, porque tem uma série de livros desses de bolso, né? Mas eu queria basicamente onde surge essa interpretação. Hã? Cabe no Fusca. Essa interpretação do trace, autrui. Que eu sempre vejo citado, estive na Fefelete, não achei onde ele discute com Heidegger o Êxodos 33, isso daí. Eu acho muito importante. Quem mais aí? Tua tese, você já tem assunto para falar? Eu? Sou aluno especial também. Ah, tá. Professor, apesar de não ter tese, eu já li a respeito de alguns temas, como a interpretação de Caim ou Camus, Entendi. sátire ou alguma coisa. Tá bom. Eu vou pensar alguma coisa. Meu problema é que eu puxo muito para os franceses, senão a gente vai ficar... Vou pensar um tema aí. Mais alguém quer expor algum pensamento? Tá bom. É muito gratificante dar aula para vocês, reencontrar alguns alunos. Todos são especiais, aqui não tem não especiais, para mim são todos especiais. Eu vou pensar um tema para você, tá bom? Burda! Prazer. Mas você sabe o dia, né? É do Heidegger. Do Heidegger. Senhor, mas na tradução do Fausto da Iane Clabin, ela traduz ordem como preocupação. A Clabin eu não posso falar porque é o chefe do departamento, sou Laffer. Ela traduziu do francês, está escrito lá. Ela não traduz. Não, pode ver. Ela não traduziu o original. Está lá no começo, lá, traduzido do francês. Então é isso. É uma aula de leituras semióticas, não é isso? É. Aliás, você explica para ela, você dá uma monitoria para tributarista, o que é narrativa. Tá. Ela vai te dar um reforço aí, que eu acho que eu não vou te convencer que da essência do direito tributário é a filosofia, mas lembra o cover? Aí você dá. Estão dispensados aí, mas eu estou à disposição. Eu sei que eu marquei com alguns alunos, mas eu não sei com quem, para vir falar depois da aula. Quem tiver dúvida. Oi. É porque eu deixei para fazer agora no final. Ah, você deixou? Sim, só apresentei. Ah, então tá bom. Vocês já fizeram? É o João Henrique. Eu sei, meu amigo. Eu me coloco à disposição. Tá bom.